Augusto Comte, 1798 até 1857. Foi um filósofo francês cuja ambiciosa tentativa de curar os males da sociedade pós-revolução o levou a criar a sociologia e a filosofia do positivismo. Nascido em Montpellier, em meio ao caos da Revolução Francesa, Comte rejeitou cedo as tradições monárquicas e católicas de sua família, formando na prestigiada École Polytechnique e expôs os ideais científicos e republicanos. Sua maior influência intelectual foi Henri de Saint-Simon, para quem trabalhou como secretário entre 1817 até 1824. Além de Saint-Simon sintetizou ideias de pensadores do iluminismo como Condorcet e Turgot sobre o progresso histórico, e de tradicionalistas católicos como Mestre, não sei como é que eu falo esse nome, Mestre, sobre a necessidade de ordem e hierarquia social. Após o colapso nervoso em 1826, ele se recuperou e dedicou-se a escrever suas obras-primas, o curso de Filosofia Positiva, de 1830 até 1842, e o Sistema de Política Positiva, de 51 a 54. Viveu de doações de admiradores como John Stuart Mill, e após a sua morte, a morte da sua musa platônica, Clotilde de Vaux, propôs uma religião da humanidade secular. Contribuições centrais. Lei dos três estados. O que significa isso? Significa a humanidade progride inevitavelmente por três fases intelectuais. Primeiro, teológico, explicações baseadas em seres sobrenaturais, deuses e espírito. Segundo, metafísico, explicações baseadas em abstrações, essências e causas finais. E, por fim, positivo. O auge do conhecimento baseia-se na observação de fenômenos e na descoberta de leis naturais, o como e não o porquê. A hierarquia das ciências para Comte, ele classificou as ciências segundo a complexidade crescente: matemática, astronomia, física, química, biologia e sociologia. Esta última era a ciência rainha para ele, por sintetizar todas as anteriores para entender a sociedade. Então ele funda a sociologia. Comte inventou o termo sociologia em 1839. Dividiu o estudo em estática social, as forças que mantêm a ordem e a coesão social, e dinâmica social, a força que impulsiona a mudança e o progresso. Contexto histórico. A França, pós-revolução, 1789, e pós-Napoleão. Caos político, monarquia versus república, guerra civil em 1830 e 1848. Ascensão da burguesia industrial e da ciência como autoridade. Augusto Comte viveu a necessidade de ordem sem volta ao antigo regime e progresso sem novo terror. O problema que ele tentou resolver: anomia social, ausência de consenso moral e intelectual após o colapso da autoridade religiosa e monárquica. Para Comte, a sociedade europeia estava no estado metafísico, crítica destrutiva, mas sem capacidade de construir uma ordem estável. Qual o objetivo? Substituir a teologia e a metafísica pela ciência como base da reorganização social. Tese central: a humanidade passa por três estados: teológico, metafísico e positivo. No estado positivo, o conhecimento limita-se a leis empíricas, relações constantes entre fenômenos, sem buscar causas últimas. A sociologia, física social,
deve governar a política, com uma elite de sábios dirigindo a sociedade rumo à ordem e progresso. Você já viu isso na bandeira do Brasil? O que conta como verdade para Comte? Empirismo estrito. Só são verdadeiras proposições verificáveis por observação e comparação. A rejeição de causas finais, essências, espírito, abstrações metafísicas. O consenso científico como validação final. Verdades são aquelas aceitas pela comunidade dos sábios positivos. Teste lógico interno. A teoria se sustenta pelos próprios critérios? Essa é uma boa pergunta. Vamos aqui aplicar a verdade de Comte contra o próprio Comte, com alguns exemplos. A lei dos três estados é empiricamente verificável? Comte a apresenta como lei universal da história, mas com base em que dado? Ele seleciona exemplos que confirmam e ignora contra-exemplos. Civilizações orientais, por exemplo. A sociologia como ciência rainha. Comte diz que ciências superiores dependem das inferiores, mas a sociologia deveria ser verificada por observação. No entanto, sua proposta de ditadura positivista no caso, não é derivada de observação. É um postulado normativo disfarçado de lei científica. O critério de verdade elimina a metafísica aqui, mas a própria lei dos três estados não é observável diretamente. É uma construção teórica que parece metafísica, uma teleologia do progresso. Uma conclusão possível. Ele usa o critério empírico para eliminar rivais, mas nas suas próprias teses centrais não passa pelo filtro que ele mesmo exige. Vamos fazer aqui um teste dialético e lógico, confrontando com outras tradições. Bom, aqui eu vou contrapor Augusto Comte com outros filósofos ou perspectivas. Vamos lá. Karl Marx, o materialismo histórico. O motor da história não são ideias, estados de intelecto, mas relações de produção e luta de classe. Comte inverte causa e efeito. Friedrich Nietzsche, o positivo é a morte da filosofia e a apoteose do espírito de rebanho. Elimina a dúvida, o trágico, a criação de valores. A sociedade positiva de Auguste Comte é uma tirania tecnocrática, entende? E se fizermos uma comparação entre doxa e episteme, opinião versus conhecimento verdadeiro, podemos ver que, apesar de pretender ser episteme, ciência, o positivismo kantiano recai em doxa, recai na opinião disfarçada. Comte acreditava ser episteme, verdade necessária, universal, verificável, mas na prática é doxa, é uma opinião da época normativa, não verificada. Lei dos três estados é um fato histórico necessário, é uma narrativa eurocêntrica e teleológica, não há prova empírica. Ordem mais progresso são leis sociológicas, são valores políticos burgueses do século XIX. A elite sociológica detém saber positivo. Quem define essa elite? Por que confiar neles? É uma decisão arbitrária de Comte. Isso eliminou a metafísica, substituindo-a por uma metafísica disfarçada. A crença no progresso automático, na neutralidade científica e na possibilidade de uma sociedade sem conflitos. Podemos, assim, concluir aqui que o positivismo é uma doxa com verniz de episteme. Uma filosofia política autoritária vestida de ciência, que falha no próprio critério de verdade empírica, ao postular leis históricas não verificáveis e ao confundir o que é com o que deveria ser. Esse é Auguste Comte. Essa foi a sua influência no mundo